Esse aqui atrás de mim é o Aeroporto Internacional de Lisboa, classificado como o segundo pior aeroporto da Europa. Ele é a principal porta de entrada da Europa para quem vem do Brasil. O mais importante aeroporto de Portugal é o hub da TAP, e além dela, operam aqui 58 companhias aéreas de vários cantos do mundo. Bem localizado e de fácil acesso, tinha tudo para ser um ótimo aeroporto. Porém, o Aeroporto Internacional de Lisboa ultrapassou seus limites operacionais e vive uma situação crítica, onde o menor incidente pode facilmente escalar para uma avalanche gigantesca de problemas. Ele ficou conhecido pelos atrasos constantes, voos cancelados, longas filas e o péssimo atendimento do pessoal de solo. Mas o que aconteceu para que Lisboa se tornasse o segundo pior aeroporto da Europa? Vem comigo entender as razões. O aeroporto de Lisboa foi aberto ao tráfego em 15 de outubro de 1942 e 3 anos depois, em 1945, surgia a Transportes Aéreos Portugueses, a TAP. A partir de 1962, o aeroporto da Portela passa a contar com 2 pistas, porém, em 2019, a pista menor, com 2.400 metros, foi desativada para ser usada como taxiway ou estacionamento de aeronaves. Um reflexo claro da saturação do aeroporto, que já não tinha mais espaço para a movimentação dos aviões em solo. Hoje Lisboa possui apenas uma pista, mas para um aeroporto com este movimento, contar com apenas uma pista é arriscado, pois limita muito as suas operações e projeções de crescimento, fazendo com que todas as operações em Lisboa sejam críticas. Se houver um problema em alguma aeronave, como uma pane ou um pneu furado, por exemplo, pode levar à interdição da pista e fechamento completo do aeroporto por horas. As longas filas de aeronaves esperando autorização para decolar se tornaram comuns, assim como os atrasos na chegada por conta do intenso tráfego aéreo. É normal os aviões atrasarem a chegada ou ficar orbitando até obter uma posição na fila de pouso. O aeroporto foi rodeado por construções e bairros residenciais ao longo das décadas, ceifando assim qualquer possibilidade de expansão, como a construção de novas pistas e terminais. É um pouco do que aconteceu com o aeroporto de Congonhas em São Paulo, quando a cidade engoliu o aeroporto. Mas a diferença é que Congonhas hoje é um aeroporto doméstico e Humberto Delgado é o hub internacional, a base da TAP. Atualmente existem 2 terminais, o Terminal 1, que é o terminal principal, e se divide entre voos domésticos, voos para países que formam o espaço Schengen, voos internacionais e voos internacionais de longa distância. Além dele, o pequeno Terminal 2, usado apenas para embarques das empresas aéreas do segmento low cost, como a Ryanair e a EasyJet. Ambos são conectados por um serviço de ônibus, em razão da distância entre eles. Bem localizado, o aeroporto fica dentro da cidade e é atendido por uma linha de metrô. Em termos de acesso, é um excelente aeroporto. Mas então, de onde vem o caos? O Aeroporto Internacional de Lisboa foi o 14º aeroporto mais movimentado da Europa em 2022, entre os 100 aeroportos listados no ranking da Agência Europeia de Aviação Civil. Em dias mais tranquilos, o Humberto Delgado realiza 35 operações de pousos e decolagens por hora. Porém, em dias de maior movimento, ele pode chegar a 42 operações a cada hora, podendo superar os 700 pousos e decolagens por dia, considerando o movimento entre 4 da manhã e a meia-noite.
Durante a madrugada, ele fica fechado para pousos e decolagens. Lisboa movimentou em 2022 mais de 28 milhões de passageiros, ficando na frente de grandes aeroportos como Viena, Zurique, Copenhague e Berlim, aeroportos que possuem estruturas e capacidades superiores a Lisboa. Entre janeiro e agosto deste ano, pelo aeroporto da capital portuguesa já passaram quase 23 milhões de pessoas, e as projeções indicam que Lisboa deve fechar o ano de 2023 com 35 milhões de passageiros, uma taxa de crescimento de 31% em relação aos últimos 10 anos e 8,7% comparado com 2019. Mas o que tudo isso significa? Saturação. Um aeroporto que recebe um volume de passageiros muito acima da sua capacidade máxima, que é de 25 milhões de passageiros por ano, considerando os dois terminais. Nos últimos anos, o aeroporto de Lisboa ficou pequeno para o seu volume de operações. De um lado, tem mais empresas aéreas voando para Lisboa, além do crescimento da TAP após a renovação da frota. Do outro lado, temos as limitações estruturais, um terminal pequeno e que recebe em períodos movimentados mais de 700 operações de pousos e decolagens por dia. A longa espera para fazer o check-in e despachar as bagagens. Filas ainda mais longas nos controles de segurança e imigração. Para os que desembarcam em Lisboa, o tempo de espera nos horários de pico entre 4 da manhã e as 11 da manhã é de até 2 horas para conseguir fazer a imigração. Mas existe também o problema da falta de mão de obra. Com a pandemia, as empresas aéreas e as administradoras dos aeroportos mundo afora demitiram um grande número de profissionais, os quais muitos ainda não foram recontratados, o que requer investimento em treinamento e requalificação. E com o rápido reaquecimento do mercado de viagens antes mesmo do fim da pandemia, os aeroportos ficaram lotados. A primavera e o verão de 2022 foram caóticos nos aeroportos europeus, o que expôs ainda mais os problemas do frágil aeroporto lisboeta. Centenas de voos da TAP foram cancelados semanalmente por falta de funcionários. E uma greve do pessoal de terra por melhores condições de trabalho transformaram o aeroporto de Lisboa em um calvário com milhares de passageiros desamparados. Centenas de passageiros ficaram acampados no aeroporto à espera de uma solução. O desamparo e o descaso da TAP com os passageiros ganhou destaque na imprensa em ambos os lados do Oceano Atlântico. Passar pelo aeroporto de Lisboa é uma caixinha de surpresas. Os atrasos sistemáticos se tornaram comuns. Tenha certeza de que seu voo partindo de Lisboa pode atrasar. Outro problema são os cancelamentos em cima da hora, passageiros retirados do voo prestes a decolar, malas extraviadas, confusão para conseguir reembolso ou acomodação, desinformação e muita, mas muita impaciência dos funcionários portugueses. Com isso, o aeroporto recebeu o título de segundo pior aeroporto da Europa, de acordo com a AirHelp, por ter 51,04% de todos os seus voos atrasados ou cancelados durante o ano de 2022. Mas tem solução? Quais são os planos para o aeroporto de Lisboa? Em 2015, o governo português decidiu que o novo aeroporto de Lisboa seria construído no Montijo, onde já existe uma base aérea. O projeto foi defendido pelos governos posteriores, porém, de acordo com dados do relatório da Comissão Técnica Independente nomeada pelo governo português, aponta que o Montijo não atende a 5 dos critérios obrigatórios para receber um novo aeroporto. Entre os problemas principais, 2 deles são considerados críticos. O local escolhido não possui área de expansão mínima, impossibilitando o crescimento do aeroporto no futuro, um problema já vivido pelo atual aeroporto de Lisboa.
falta de uma ligação ferroviária com a cidade, algo que não existe e também não está previsto no projeto. O novo aeroporto ficaria distante cerca de 40 km do centro de Lisboa. Além disso, por ser uma área residencial, existe a questão da poluição sonora que afetaria as comunidades locais. O novo aeroporto também afetaria locais de fauna e corredores migratórios de aves. Outra solução apontada pela comissão é construir um novo aeroporto em Alcochete, onde hoje existe o campo de tiro de Alcochete, assim como Santarém, que é ainda mais distante de Lisboa, cerca de 90 km até o centro da cidade. Uma outra solução proposta é manter o atual aeroporto combinando as operações com um novo aeroporto. Porém, a TAP, a empresa dominante no aeroporto Humberto Delgado, já apontou que não tem interesse de deixar o atual aeroporto. E com ela, obrigatoriamente precisam ficar as empresas parceiras em razão da sua conectividade, entre elas as empresas Star Alliance como Lufthansa, Austrian, Brussels, Swiss, Scandinavian, Turkish e a United. Seja qual for a decisão, este novo aeroporto só estaria operacional em 7 anos de acordo com o mesmo relatório. Assim, o Aeroporto Internacional Humberto Delgado em Lisboa continuaria funcionando pelo menos até 2030. Enquanto isso, todos os problemas enfrentados pelos viajantes no aeroporto de Lisboa continuarão e certamente com o crescimento das viagens e a expansão das companhias aéreas nos próximos anos, a tendência é que o caos em Lisboa continue. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela, siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.